Olá, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a colonização da América Inglesa. Nas aulas anteriores estudamos sobre a colonização da América Espanhola. A gente viu as características, o modelo, como foi organizada a sociedade colonial na América Espanhola. E a gente viu que tem as características próprias, como a questão de ser uma colônia de exploração, assim como também vocês já haviam estudado anteriormente sobre a colonização da América Portuguesa, e é um pouco parecida nessa questão da exploração. Quando a gente vai começar agora a estudar a colonização da América Inglesa, vocês vão ver que é diferente o modelo adotado na Inglaterra, já é um modelo que fica conhecido como colônia de povoamento. Então, eles vão colonizar o território que hoje nós chamamos de Estados Unidos da América, mas que não tinham esse nome. A gente não pode ainda chamar de Estados Unidos. Estados Unidos é só depois que ocorre o processo de independência dessas colônias, elas se unem e formam os Estados Unidos da América. Nessa época ainda da colonização da América Inglesa, eram 13 colônias. Está aqui o mapa com as 13 colônias, cada uma com suas características, que inclusive a gente vai ver que a região norte tem características parecidas, a centro e as colônias do sul, mas cada uma tem sua peculiaridade, certo? Aí você pode até estar se perguntando aqui, antes de começar mesmo o assunto, você vai estar se perguntando, professora, então, já que na América, os portugueses, eles colonizaram explorando, os espanhóis também. E a Inglaterra já teve esse modelo aqui nos Estados Unidos de colônia de povoamento. Aí você pode estar se perguntando, então, se a Inglaterra tivesse colonizado o Brasil, nós seríamos talvez tão desenvolvido, tão rico quanto os Estados Unidos? Não é bem assim, até porque a Inglaterra colonizou outras regiões, como a Jamaica, e lá é mais pobre do que o Brasil. Então, não é só por ter sido a Inglaterra, mas a questão do momento em que a Inglaterra colonizou, as questões também das características deste território. Certo? Então, a gente vai conhecer um pouco mais desse processo estudando, mas já adianto porque é uma pergunta recorrente, sempre que a gente começa esse assunto de colonização da América Inglesa, você já tem visto a colonização da América Portuguesa e Espanhola e viu que foi exploração. Quando você chega aqui na América Inglesa, você se depara com um desenvolvimento maior, com a questão do povoamento, e aí surge essa dúvida. Então, já esclarecendo, a resposta é não. Não seríamos igual aos Estados Unidos? Provavelmente não. A não ser em relação à língua falada, né? Certo? Então, vamos lá falar sobre a colonização em si. Primeiro que essas terras, elas foram disputadas entre Espanha e Inglaterra. A Espanha alegava que essas terras pertenceriam a ela. Só que a Inglaterra vai dizer que é deles. Então, começa esse processo de tentativa de colonização por parte da Inglaterra. A primeira tentativa de colonização, que é o Walter que realiza, é no ano de 1584, e é exatamente durante o reinado da rainha Elizabeth I. Por isso é que nessa viagem, nessa primeira viagem da Inglaterra, nessa tentativa de colonizar a América, eles vão denominar a região que eles vão ocupar de Virgínia, em homenagem a Elizabeth I. Então, a primeira das colônias aqui, a Virgínia, essa daqui, ó. Observem aqui no mapa, só voltando um pouquinho para vocês verem. Como eu falei para vocês, havia uma disputa entre Espanha e Inglaterra, mas a Espanha acabou perdendo esse território para a Inglaterra. Nesse período aqui, a Inglaterra vivia, como é que a gente pode dizer, de um caos, muitos problemas internos, principalmente políticos e religiosos.
a Inglaterra estava perseguindo tanto católicos quanto protestantes de outras vertentes, que não fossem anglicanos. Os puritanos, que eram os calvinistas ingleses, estavam sendo perseguidos. Então, vai ser um problema muito grande. Foi aí que essas pessoas, elas vão achar por bem fugir do território. Podemos dizer assim, que é uma fuga, já que eles estavam sendo tão perseguidos. E no ano de 1620, eles vão embarcar no Mayflower, que é a Flor de Maio. Esse navio foi conhecido por esse nome. 102 pessoas embarcam e chegam à América. Essas pessoas, elas se achavam eleitas por Deus, se autodenominavam de pais peregrinos e organizavam os núcleos de povoamento, as 13 colônias. Só que não foi fácil, eles tiveram muitos percalços durante toda essa travessia, durante todo esse processo de ocupação do território. Então, quem eram mesmo esses pais peregrinos? Como eu já falei para vocês, a Inglaterra passava por todo esse conflito político e religioso, e essas pessoas, elas estavam perseguidas, a maioria era puritanos, os calvinistas ingleses. Então, eles vieram para a América do Norte por conta de toda essa perseguição religiosa, porque já que eles eram puritanos, e na Inglaterra só aceitavam anglicanos ou católicos, e até um pouco católicos também sendo perseguidos, mas ainda eram aceitos. Então, eles vão fugir dessas perseguições e vão pegar esse território para buscar um desenvolvimento, por isso todo esse empenho. Quando eles chegam nesse território, não foi nada fácil, porque que é que eu vou falar agora dessa imagem que vocês estão vendo, que é a imagem que representa um dos feriados mais importantes que tem nos Estados Unidos, que é o Dia da Ação de Graças. Acho que vocês já devem ter ouvido falar em filmes, em algumas séries, ou mesmo nos livros, né, de história, sobre o Dia da Ação de Graças. Esse dia, ele aconteceu porque exatamente essas pessoas que fugiram de todas essas perseguições, elas chegaram à América do Norte, aqui, mas elas chegaram enfrentando grandes problemas, desde a falta dos alimentos, que eles não vão dispor na região, o inverno rigoroso, as doenças que eles vão ser acometidos e que vai dizimar praticamente assim, a metade do grupo. Só não matou todos, eles só conseguiram ficar no território, progredir no avanço do povoamento do território por conta da ajuda dos nativos da região, que vão ensinar as técnicas de plantio, principalmente do milho, a caça, e no ano seguinte eles vão ter uma colheita muito boa, que permite que eles possam realmente fixar residência nessa região e as colônias avançarem. Então, como forma de agradecer a Deus por isso, eles vão fazer um banquete e vão convidar, lógico, porque vocês estão vendo aqui na imagem os nativos, observem aqui os indígenas, e eles vão estar ofertando esse banquete. Isso se repete todos os anos nos Estados Unidos. Então, é assim a história do Dia da Ação de Graças. Então, continuando, que mesmo que levou essas pessoas a saírem da Inglaterra, a questão da intolerância religiosa foi um dos pontos cruciais, mas também tinha tido lá na Inglaterra, estava ocorrendo a política dos cercamentos, o que expulsou os trabalhadores rurais e gerou um desemprego muito grande na Inglaterra. Lembram que por conta do início da Revolução Industrial, eles começaram essa política de cercar as terras. A pobreza também, muitas pessoas vivendo numa pobreza extrema, absoluta. Então, elas viram esse novo território, um novo mundo, como eles chamavam, a América, de uma possibilidade de conseguirem não só sobreviver, como conseguirem mesmo enriquecerem até. Eles tinham aí todas essas pretensões. Aqui, mais uma vez, um mapa mostrando as 13 colônias. Virgínia,
que foi a que eu falei para vocês, a primeira, né? Massachusetts, temos Nova York, a Pensilvânia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Nova Jersey, entre as demais. Interessante também estar ressaltando aqui que não foi só a Inglaterra, não foram só os ingleses que foram para esse território, como pessoas de outros lugares também do mundo, como os irlandeses, os escoceses, holandeses, que inclusive fundam a Nova Amsterdã, que é Nova York, certo? Todos eles também que estavam envolvidos em conflitos, como a Guerra dos 30 Anos, e fugiram. Então, essas pessoas, o que eu quero que vocês compreendam, é que essas pessoas, elas vão para lá não com o objetivo de simplesmente explorar, elas vão para lá porque elas têm o objetivo mesmo de viver nesse território e de fazer que esse território progrida, dê, no caso, riquezas para eles. Então, observem a diferença quando vocês relembram de como foi o processo de colonização no Brasil e o processo de colonização aí também naquela parte do México, né, que os espanhóis dominaram, né? Aqui na Inglaterra, vocês estão vendo que é diferente. As colônias, essas colônias na América Inglesa, elas tinham uma certa autonomia. Eu até coloquei assim, tinha autonomia perante a metrópole, mas quando eu coloco isso, estou me referindo mais às colônias do norte e às colônias do centro, porque as do sul a gente vai ver que é um pouco diferente. No geral, cada colônia escolhia seu governador, criava suas leis, seus impostos, por isso que elas eram tão diferentes, e ainda hoje, né, a gente vê essa diferença muito grande entre os estados nos Estados Unidos, certo? Então, como assim, professora? A senhora falou que cada uma tinha suas características próprias. As colônias, a Inglaterra, ela não criou, a gente pode falar assim, um padrão homogêneo de colonização. Ela mudou o seu comportamento em determinadas regiões. Por que, professora, que ela teve essa mudança? Primeiro, por conta do clima, que era diferente. É diferente. Em cada uma dessas regiões, o clima é diferente. A qualidade do sol, a origem também dos colonos e a intensidade do controle da metrópole. Então, acabou que essas colônias, elas tiveram um modelo diferente uma das outras. Então, a gente classifica, para poder compreender, em colônias do norte, colônias do centro e colônias do sul. As colônias do norte foram as colônias que, como o clima o inverno, né? O clima tem um inverno rigoroso. Então, basicamente, para vocês entenderem assim melhor, o que se plantasse na Inglaterra era a mesma coisa que ia dar aqui nessas colônias do norte. Então, já que o clima é parecido. Então, eles não tiveram, viram nessas colônias do norte como uma possibilidade de um retorno financeiro. Então, eles deixaram essas colônias mais livres, certo? Então, eles puderam, nessas colônias, praticar uma agricultura de subsistência. Vocês lembram desse conceito? Quem não lembra, a agricultura de subsistência é aquela agricultura que é praticada para a sobrevivência do grupo. Também, eles praticavam a policultura, outro conceito aí que vocês também já se apropriaram. Policultura, vários cultivos dentro daquela propriedade. A mão de obra era livre, as pessoas eram livres, geralmente o núcleo familiar, uma família trabalhava ali para o próprio sustento, produzia vários artigos, eles plantavam vários artigos, não era só um, não. Vários produtos. A economia eles praticavam o comércio e também já tinham algumas manufaturas, ou seja, eles já beneficiavam os produtos, o que fazia com que eles tivessem um lucro também. E por conta exatamente dessa liberdade que a Inglaterra não que a Inglaterra cedia, né, concedia essas colônias, já que a Inglaterra não ficava lá no pé,
organizando, explorando, eles tiveram a possibilidade de comercializar com outras partes do mundo, como com as Antilhas e também com a África. E o nome desse comércio entre essas colônias da América do Norte, as Antilhas e a África, ficou conhecido como comércio triangular, que fez com que essas colônias conseguissem bastante capital, certo? Inclusive, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre esse comércio triangular. Já as colônias do centro, elas são com terras bastante férteis, o clima já é um pouco diferente, é um clima temperado, a economia é agrária, basicamente, mas eles também praticam comércio interno. Então, digamos assim, essas colônias são menos desenvolvidas. A mais desenvolvida que vocês viram são as colônias da América do Norte, as colônias do Norte, desculpa, que são essas aqui, ó, que estão pintadas na cor amarela. As colônias centrais são essas que estão de verde. E as colônias do sul são essas que estão aqui na cor rosa. Então, quais são as principais características das colônias do sul? As terras também eram férteis, o clima quente, ou seja, o clima já diferente da Europa. A economia vai ser agrária, o sistema implantado vai ser o sistema de plantation, parecido com o Brasil. Aqui, vocês foquem no que vocês sabem sobre a colonização no Brasil, que é muito parecida. Latifúndio, a grande propriedade, onde só produz um cultivo, que é monocultor. Olha aqui, ó, monocultor e voltado para a exportação, ou seja, o que se produzia era destinado ao mercado externo. E a mão de obra usada aqui é majoritariamente mão de obra escrava, ou seja, a gente pode dizer que essas colônias do sul aqui eram colônias mesmo de exploração. Embora eu falei para vocês que o modelo adotado pela Inglaterra era mais povoamento, mas eu falei também agora há pouco que não era homogêneo. Nas colônias do sul, eles já exploraram. Eles já começavam mesmo a controlar. Enquanto que as colônias do norte, os colonos estavam livres, resolviam todos os seus problemas, as leis eram eles que implementavam tudo. Aqui as colônias do sul não, elas estavam sob o subjugo da Inglaterra. Então, quem comandava aqui, quem ditava as leis, as regras, era a metrópole. Então, a gente já vê essa diferença muito marcante. Então, gravem, parem o vídeo, viu? Eu acho que eu falei um pouco rápido aqui as características, talvez, mas retomem, revejam o vídeo, parem, certo? Voltem. O bom da aula gravada, vocês têm essa vantagem de estar ali disponível, inclusive na hora que vocês forem responder as atividades, vocês têm aqui a explicação de volta. Então, parem. E assim, gente, uma dica, eu já havia falado, mas eu vou reforçar para vocês, é a questão de vocês estarem anotando, assim como vocês fazem quando vocês estão em sala de aula. Então, anotem. E aqui ainda vocês têm essa possibilidade já de estar parando, pausando e voltando. Então, parem nesse momento e façam esse mesmo quadrinho aí que eu fiz, colocando as principais características. Aqui está resumido para vocês responderem qualquer questão que fale sobre as colônias da América Inglesa, tá? Aqui, ó. E esse mapa também está muito bom, porque ele tem as 13, ainda tem a legenda que está demonstrando aí a divisão por cores, que é muito importante para vocês, certo? E como eu falei para vocês, que eu ia retomar essa questão do comércio triangular. Como a gente viu, as colônias do norte, elas tinham uma independência da metrópole e elas chegaram até a comercializar com outras regiões do mundo. Olha o que isso significou. Imagina o quanto que eles não lucraram, olha a independência que eles estavam tendo. E eles, então, comercializavam com as Antilhas, né? E também com a África. Observem aqui esse comércio, então por isso que o nome é triangular, porque é entre essas três regiões.
o comércio triangular enriqueceu os comerciantes das 13 colônias. Os escravos africanos também seguiam para lá. E observe aqui os produtos que eles comercializavam. Escravos que iam para essa região. Eles também tinham a questão do melaço, né, da cana-de-açúcar aqui das Antilhas. Lembra que as Antilhas é uma grande produtora, né, do açúcar. Inclusive, teve uma época aí de forte concorrência com o Brasil. Lembram lá, depois da expulsão dos holandeses, que os holandeses vieram aqui para as Antilhas, trouxeram as técnicas, e o açúcar das Antilhas passou a ser comercializado bem mais que o do Brasil. Só revisando. E aqui, ó, saíam tecidos, produtos já manufaturados, né? Trigo, peixe, que era produzido para outras partes. Certo? Muito bem. Com isso, a gente finaliza esse conteúdo aqui. Ele é menor, certo? E a gente está finalizando. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode estar perguntando no grupo, como também no privado. Tá certo? Então, um beijo e até a nossa próxima aula.